De volta com o TBC Esporte, abraçando também o pessoal que acompanha a gente pela TV Alego, pela Rádio Brasil Central AM 1270 e também pela RBC FM 90,1. Bem-vindos, obrigado pela companhia de todos vocês. Tem mais recadinho aí, Thaís? Daqui a pouco, ainda não atualizamos os recadinhos aqui do WhatsApp, não. Não, vou pôr o número aí para o pessoal mandar o recado para a gente, é o 992298580. Dê sua opinião, manda sua pergunta, seu abraço aqui pro programa, que é muito legal. A gente lê sempre e com carinho o que vocês mandam pra gente. Agora eu vou perguntar pro Vitor Monteiro como é que tá a partida lá no Maracanã entre Flamengo e Goiás nesse momento, Vitor. 1-1 segue o placar, o Goiás saiu na frente com o Vinícius Lopes, o Flamengo empatou com o Pedro. Estamos chegando aos 25 minutos do segundo tempo, segue 1-1 e segue o Tadeu salvando o Goiás. Pelo que a gente está acompanhando aqui no tempo real dos companheiros, Tadeu fez pelo menos mais 2 grandes defesas. Aí, Tadeu salvando mais uma vez, né, Evandro? Tadeu parece que é goleiro dos grandes jogos, né? Normalmente. Ele vinha numa fase, não vinha falhando. Mas a gente reclamava que ele não estava fazendo os milagres que ele voltou a fazer. Já na partida contra o Atlético Mineiro, embora tenha tomado 3 gols, ele foi um jogador de absoluto destaque na partida, tanto que pegou uma seleção dos melhores da rodada e agora ele está salvando o Goiás também com grandes defesas lá na partida contra o Flamengo. E o assunto agora é o Atlético, que está sem o técnico Wagner Mancini, né? A equipe rubro-negra se prepara para enfrentar o Santos amanhã, 8h30 da noite, lá na Vila Belmiro. Nada fácil essa partida e tem um jogador que espera recuperar ali a posição de titular, que é o Mateuzinho, ele que foi destaque na última partida, né, gente? E falou sobre esse assunto também em entrevista coletiva, olha só. Sempre que entra em campo, a gente entra com o intuito de vencer, né? Mesmo sabendo do adversário que está do outro lado. Creio que o Atlético já mostrou a sua força, né? Porque jogamos aqui diante do Atlético Mineiro, que é um dos fortes candidatos ao título, e jogamos de igual para igual. Claro que tem respeito, sim, pelo Santos, pela camisa, pela tradição, mas nós, jogadores do Atlético, já mostrou que se a gente se doar, se a gente correr um pelo outro, a gente tem grandes condições de fazer uma grande partida. Como eu disse, a gente fica feliz por esse resultado, que vai nos dar uma tranquilidade maior. E, bom, feliz por esse gol também. E sabemos que vai ser um grande jogo. Então é ter os pés no chão, saber que a gente vai ter que ir lá para Vila Belmiro e correr pra caramba se a gente quiser somar pontos. Personalidade ele tem, né, Rupert? Merece ser titular, na sua opinião? Merece por tudo que já fez com a camisa do Atlético até agora. Jogador de muita habilidade, ele tem muita tranquilidade para jogar, para ir ao ataque. Eu acho que está na hora dele ganhar uma condição boa de titular. Deixar de ser aquele reserva, aquele cara que entra no segundo tempo para resolver a situação. Concorda, Evandro? Sua opinião sobre o Mateuzinho? O Matheus é um jogador tecnicamente excelente. Não sei ao ponto de ser o titular, porque ele vinha entrando, agora ele fez um gol importante para o Atlético. Ele ganha essa importância na luta por uma vaga na equipe, mas eu não sei, o Mancini não tinha essa ideia de colocá-lo como titular. Mas como o Mancini foi embora, de repente, quem sabe, né? Ele ganha novamente uma oportunidade no time principal do Atlético. Rupert, você que não estava aqui ontem, o que você achou da saída do técnico Wagner Mancini, da maneira com que ele conduziu, né, a notícia sobre a ida dele para o Corinthians? Eu achei que ele fez uma festa, um teatro danado na entrevista coletiva. Olha, eu vou sair da entrevista coletiva se perguntarem mais uma vez. Eu não estou sabendo de nada, eu não tenho nada, ninguém me fez proposta. E já tinha proposta do Vasco, já tinha proposta do Corinthians. Ele só foi lá depois, já que ele morava no CT do Atlético, comunicar o Watson, eu estou indo embora, porque lá eu vou ganhar 400 mil reais, é um dinheiro maior do que eu ganho aqui, muito maior, então eu vou lá guardar um pouquinho mais de dinheiro para o meu futuro. Eu acho que ele fez certo, porque se ele perde 2, 3 seguidas aí, o Atlético ia dar as contas para ele também. Evandro, o que você achou da maneira com que o Mancini conduziu? Ele estava acertado já com o Corinthians durante a partida do Atlético e, como disse o Rupert, aquele teatro todo que ele fez, porque no outro dia ele já estava comandando treino no time do Corinthians, né? Então não precisava daquele estardalhaço todo de ameaçar deixar a entrevista. O Mancini fez um trabalho razoável, mas deixou um saldo bom.
deixou o time em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, o que é uma grande colocação para o Atlético, se terminar assim vai numa Sul-Americana, e deixou o time numa fase oitavas da Copa do Brasil, o que é muito importante financeiramente falando. Então o trabalho dele foi bom e eu acho que foi através do Atlético que ele ganhou o mercado novamente. Talvez muito provavelmente pela partida que o Atlético fez diante do Corinthians lá em São Paulo, quando massacrou o Corinthians e não ganhou o jogo, talvez ali ele tenha sido observado pelo pessoal do Corinthians. Vitor, e o que falar do Eduardo Souza, que assume essa equipe aí pela 4ª vez já nesse último ano? Você acha que agora ele consegue passar a confiança que os jogadores precisam, né, para dar continuidade aí no trabalho? Bom, a base do trabalho do Atlético no ano é feita pela comissão permanente, né, que tem o Eduardo Souza, voltou a ter o João Paulo Sanches. Eles estão no dia a dia, então é algo que, é claro, não tem a presença do Wagner Mancini, mas não é uma novidade, não vai mudar o estilo, o esquema, o pensamento do Atlético. Acredito que vai ter a manutenção, os jogadores já conhecem muito bem o Eduardo Souza, o Eduardo conhece muito bem o Atlético, conhece os atletas, conhece o Adson, tem esse trabalho há muito tempo com o Adson, então não espero grandes mudanças, grandes alterações do Atlético com o Eduardo Souza. E isso dá uma tranquilidade até para o Adson não se desesperar no mercado e trazer o primeiro que aparecer. Então, exatamente por ter essa confiança na sua comissão permanente, capitaneada pelo Eduardo Souza. Então, pode ir com calma, avaliar, assim como ele teve calma para escolher os treinadores. Quando foi assim com o Cristóvão Borges, que acabou não ficando muito tempo, mas ele teve calma também, e com o Wagner Mancini, todo mundo fala, está demorando muito, mas teve tranquilidade exatamente porque confia no trabalho do Eduardo Souza. Eduardo Souza que divide a comissão permanente com João Paulo Sanches, que retornou à casa agora nesse ano. Rupert, você acha que os dois ali vão passar essa tranquilidade mesmo novamente, vão conseguir dar uma sequência para essa equipe até a chegada de um novo treinador, quem sabe até a efetivação deles? Eu acho que vão dar conta do recado, porque já estão há muito tempo no time do Atlético. E uma coisa interessante é que o Adson já criou essa comissão técnica permanente e o Mancini veio sozinho. O preparador físico continua aí, o Jorge Soter, o treinador de goleiros, o Medeiros, continua aí, o auxiliar, o Eduardo, o outro auxiliar, o João Paulo, tudo aí. O Mancini foi embora sozinho. Maravilha. Agora, se é uma outra comissão, se é um outro treinador, ele traz toda a comissão dele, vai embora e deixa o Atlético aí sem nada. Você tinha que sair catando aí o treinador do Sub-20, o treinador lá do Sub-17, Sub-18, para assumir o time principal. Bela essa jogada aí do Adson Batista na presidência do Atlético. Então vamos falar agora de eliminatórias da Copa do Mundo, a segunda rodada acontecendo hoje. Vitor Monteiro traz para a gente agora os jogos. Pois é, Thaís, a gente já teve às 5 da tarde, daqui a pouquinho vai aparecer na tela para a gente, né? 5 da tarde, Bolívia e Argentina, o jogo já acabou lá em La Paz, a Bolívia saiu na frente com o Marcelo Moreno, mas a Argentina virou e não teve gol do Messi. Gols do Lautaro Martínez e do Correia, 2-1 para a Argentina. Equador e Uruguai, o jogo está no segundo tempo, 33 do segundo tempo, 4-0 para o Equador. O Uruguai está tomando 4-0 do Equador lá em Quito. Venezuela e Paraguai, o jogo está com 40 do primeiro tempo, lá no Estádio Metropolitano em Mérida. Venezuela e Paraguai, 0-0. E daqui a pouco a gente tem Peru e Brasil, 9 da noite no Estádio Nacional em Lima. E 9h30 em Santiago tem Chile e Colômbia, esta segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. Esse resultado do Uruguai é uma grande surpresa, né? Luiz Soares, Godin, Jiménez, tantos jogadores bons na seleção do Uruguai, levando de 4 do Equador. E o técnico Tite falou sobre a expectativa desse duelo contra o Peru às 9 horas da noite de hoje e projetou ali uma partida mais complicada do que foi a estreia, aquela goleada de 5-0 sobre a Bolívia. Olha só. A atuação individualmente do Brasil, e vocês a FIA fizeram, e ela foi acima da minha expectativa, te confesso, em todos os aspectos. De relativizar que a Bolívia não tinha uma qualidade técnica e física igual à nossa, também é verdade. Porém, o grau de expectativa da Bolívia era de fazer um bom jogo, de perder de pouco, e isso seria uma vitória para eles. Nós trazendo a responsabilidade de vir jogar bem e fazer resultado.
Então, isso é considerável. Passado esse ponto, esse tijolo nessa formação de equipe, um desafio diferente, com uma equipe de um nível técnico superior, com um nível físico superior, e um desafio para nós em buscar repetir um padrão. Talvez não com a mesma... a Bolívia ela não tem a mesma força técnica. Então, nós vamos enfrentar um adversário mais forte em circunstâncias mais fortes. Daniel Santana, você está na linha conosco, você que está a caráter de seleção brasileira hoje para falar tudo para a gente sobre esse confronto, Daniel. Oi, Thaís, estou na linha com vocês, acompanhando aqui o programa e acompanhando também o Goiás que joga ali atrás. Então, esse é o reencontro das duas últimas equipes que decidiram a Copa América, né? Então é um jogo interessante, é o jogo número 50 do Tite. O Tite tem 35 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas, então um aproveitamento muito bom à frente da seleção brasileira. Me surpreende ainda mais em números de gols, tem 105 gols marcados e apenas 17 sofridos. Acho que faz um bom trabalho à frente da seleção. E devemos ter a mesma escalação. Ainda existe uma dúvida entre o Richarlison ou o Everton Cebolinha no time, mas devemos ter a mesma escalação no time do Brasil. O time do Brasil deve repetir a escalação que goleou a Bolívia pela primeira rodada. Escalação essa que, confirmando, né, o Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge, Casemiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton Cebolinha, Neymar e Roberto Firmino. E um fato inédito, né, dessa seleção que vai jogar hoje, é que pela primeira vez em 19 anos e 7 meses não teremos uma partida televisionada aqui no país da seleção brasileira, seja em canal aberto ou fechado. Só será possível assistir por uma plataforma de streaming, né, fechado aí, do El Plus, que pertence à Turner. Então o acesso vai acontecer apenas pela internet para quem quiser assistir esse jogo. É uma coisa surpreendente, né? Assim, de repente um jogo do Brasil, Globo fora. Exatamente. Alguma coisa deve estar acontecendo. Vai fazer Globo vai outros ter jogos, direito né? só dos jogos em casa. Sim. Quando for fora... Esse fora, contra o Peru, o Tite falou que é um jogo mais difícil que a Bolívia. Sim, é. Mas ainda assim eu acredito que é um jogo que o Brasil tem tudo, não para golear por 5-0 como fez contra a Bolívia, mas para conquistar mais uma vitória, que seria muito importante nessa largada das eliminatórias. E o Peru, que para esse jogo não conta com 2 dos seus principais atletas, né? O Guerreiro está lesionado, atacante do Internacional, já há algum tempo fora, vai ficar fora até o fim da temporada 2020. E o Rui Dias, que é um jogador mais de agilidade, está com Covid e também não entra em campo na noite de hoje. Então, 2 desfalques importantes para o Ricardo Gareca. Se o Tite tem, já completando quase 4 anos de seleção brasileira, já está num ciclo, o Gareca tem um pouquinho mais de tempo, está 5 anos à frente da seleção peruana. Você falou do Covid. Quem está também com Covid, sabia, era Cristiano Ronaldo. Foi anunciado hoje, divulgou a Federação Portuguesa. Ele está em isolamento e desfalca a seleção já. Está ali se recuperando do Covid-19. Esse Covid está Pensa pegando que não muita pega, gente, né, Daí? pensa que não pega no ídolo também? Pega. Pois é, Portugal que enfrenta a Suécia pela Liga das Nações está sem aí seu principal jogador, Cristiano E a Ronaldo. quarentena lá é cumprida com rigor, né? Porque aqui no Brasil tem verdade. jogador que com uma semana está voltando. Talvez sofra as consequências no futuro em relação a isso. E dizem que ficam sequelas. Então, lá não, lá a coisa é levada a sério. E o Cristiano Ronaldo, se tiver que ficar fora, jogos da Juventus, seleção portuguesa, vai ficar. Exatamente, rigor mesmo. Evandro, né? você falou que está confiante para o Brasil conseguir a vitória contra o Peru, mas quanto você acha? Arrisca um palpite? Sim, confiante numa vitória, claro. Se o Brasil não for favorito contra o Peru, mas, assim, 5-0 eu acho que não. Quanto vai ser o jogo então, Evandro? Uns 2-0 por aí, acho que é uma vitória boa para o Brasil. Rupert. 2-1 Brasil. Tem recado aqui do Reginaldo, que está acompanhando a gente pelas redes sociais e mandou aqui no WhatsApp, vai ser 2-0 Brasil em cima do Peru. Tá aí a opinião do nosso telespectador também. E seu palpite, Thaís? Eu acho que vai ser 4-0 para o Brasil. Tô animado, hein, Confiança. Thaís? Muito animada. Tô animada. É tô bom animada. ter essa expectativa boa, né? A Sim. seleção tem Neymar, o Firmino precisa jogar um pouco mais. Aliás, nem do Liverpool ele tem jogado bem, né? Precisa, de repente, melhorar, porque daqui a pouco vão esquecer dele na seleção.
Tá certo. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você desse seu palpite também. Afinal de contas, você está aí conosco, à distância, nos acompanhando hoje. Mas eu tenho certeza que você vai acertar o bolão nosso aqui hoje. Eu agradeço, Thaís. Uma boa noite para todos vocês. Vou acompanhar aqui o restinho do jogo do Goiás, logo mais o jogo da seleção brasileira. O meu palpite é 3-0 para a seleção. Fiquei satisfeito com o que eu vi no primeiro jogo. Estou confiante no trabalho do Tite e no trabalho da seleção para essas eliminatórias. E sobre o jogo da seleção não ser transmitido, vou terminar a minha participação aqui parafraseando o grande Bob Dylan. Times are changing. São tempos de mudança, Thaís. Tá certo, Daniel. Obrigada. E a gente, para encerrar esse bloco agora, a gente vai pular para um assunto polêmico. No último final de semana, o Santos anunciou o retorno do Robinho, atacante ali de 36 anos que estava no futebol da Turquia. A gente vê imagens aí onde ele atuava desde 2017. Mas o problema é que ele chega com a condenação por estupro na Itália. O fato aconteceu em 2013, quando ele defendia o Milan, Evandro Gomes. O Robinho ainda tem 2 chances de comprovar se é inocente ou não. Se ele cometeu o crime, ele tem que pagar por ele. Agora, depois disso, ele já jogou no Atlético Mineiro, já jogou na Turquia, né? E jogou também na China, no time da China. Para o Santos agora que está tendo uma carga muito maior em relação à reação de imprensa e de torcida com a volta dele para cá. Porque agora ele está condenado. Foi condenado em primeira instância, transitado em julgado ainda tem 2 chances de recorrer e ele tem que provar a inocência dele. Como jogador de futebol, a contratação do Santos é muito boa. Sim. Ele é um ídolo do Santos. Agora, comprovada a participação dele nesse estupro, nesse crime, aí ele terá que pagar, sim. Se a condenação vale para a Itália, né? Não para cá. Mas assusta também a lentidão, né? Foi um caso que aconteceu em 2013, 7 anos, e ainda teve o julgamento só em primeira instância. Então, a gente acha que a justiça brasileira demora. É algo muito preocupante, né? Essa demora, um caso tão sério de violência sexual. Então, algo muito preocupante essa demora também da justiça, e concordo com o Evandro no sentido de, confirmando, Robinho hoje foi condenado em primeira instância, mas está condenado. E preocupa ocupar um lugar de tanto destaque, ainda mais o Santos, que é um clube, uma instituição que tem se posicionado tanto com essas causas, inclusive participando ativamente de campanhas contra a violência em relação à mulher. De gênero, né? Exatamente, contra a violência de gênero, em relação ao racismo também. O Santos tem essa bandeira, tem se posicionado firmemente, mas aí quando vem, no caso do Robinho, esquece tudo e abraça de novo o Robinho porque é ídolo. A história do Robinho espetacular com o Santos. Só que aí nesse caso especificamente, acho que deveria ter um cuidado maior, ainda mais porque tem a questão financeira também do Santos, né? Faz todo um sacrifício para trazer um Robinho numa situação como essa. Acho que foi uma bola fora. Mas deve ter alguma cláusula lá. É uma coisa assim, o Robinho tem um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, em que ele não recebe praticamente nada. O contrato valeria após isso. Foi estranho assim, porque isso aconteceu 1 ano depois é que a moça foi fazer a denúncia, né? Pois é. Primeiro fez uma pedida financeira de não sei quantos mil euros, depois aumentou para 575 mil euros a pedida dela, como para reparar o ato, sei lá, alguma coisa assim. Então, é uma coisa muito confusa. Ele está condenado em primeira instância, né? Vamos ver o que a justiça diz na instância superior. Ele tem ainda essa chance de mostrar que ele não tem nada a ver com isso. Sua opinião, Rupert? Eu estava ouvindo ontem uma entrevista na CBN com a advogada do Robinho. Inclusive, uma entrevista muito bem conduzida pelo nosso Vinícius Moura, que é goiano, é aqui da terra. E ela dizendo o seguinte, que já está com toda a documentação encaminhada, entrou com recurso, e o Robinho pode perfeitamente jogar aqui. Porque além de recurso, ela ainda tem mais 2 ou 3. Duas instâncias ainda, para poder definir essa situação. Aí o Robinho, ao lado dela, os dois vão ter que provar a inocência ou não dele.
nesse caso aí. Na morosidade que ele vai encerrar a carreira jogando futebol aqui no Santos. Até porque se ele for condenado, eu acho que assim, em sendo condenado, o Santos certamente não vai continuar com ele. Ele não vai preso, né? Ele não pode ir na Itália. Sim. Até hoje ele pode ir lá na Itália, porque ainda não está condenado, né, na última instância. Então ele pode até ir à Itália, já foi depois disso. Mas depois, se for condenado de uma forma definitiva, na última instância, Passou aí ele não por poderá lá, ir lá. fica A prisão grampeado. seria lá. Então, acho que até ter esse julgamento, ele encerrou a carreira dele. Está com 36 anos de idade. Ele vai aguentar o quê? Mais uns 3, 4 anos de Máximo. contrato? Até lá, não acredito que termine isso. E se aconteceu tudo isso mesmo, ele tem que ser condenado. E sabe como? Não é só lá na Itália, não é no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Rupert, antes de ir para o último intervalo, a gente atualiza agora como é que está a partida lá no Maracanã, Vitor. 44 do segundo tempo, 1 para o Flamengo, 1 para o Goiás. Segue então, vamos para mais uma parada rapidinha, a gente volta já.